Olá, professores. É um prazer estar novamente aqui com vocês nessa formação do Programa de Recuperação e Aprofundamento, né? Eu sou a Mirna, estou como PEC, né, de Matemática da Diretoria de Ensino Campinas Leste e vou fazer aqui uma breve autodescrição, né? Eu sou descendente de japoneses, eu tenho um cabelo castanho escuro, mais ou menos na altura, assim, dos ombros. Hoje eu estou vestindo uma camiseta preta e tem umas flores, umas folhas assim. Hoje, em especial, eu estou com headset, que era algo que eu queria para eu conseguir me concentrar melhor, né? E vamos dando sequenciamento aqui à nossa formação do programa, tá? Então, eu vou compartilhar com vocês o nosso material. Então, a gente sempre deixa, né, para vocês disponível o link aí dos cadernos, né, que tem do Aprender Sempre, bem como o currículo em ação, como uma forma de apoiar o trabalho de vocês. Então, nós estamos na semana B, né, que é a semana que a gente faz a transmissão, né, do ano, e eu sou a responsável, né, pelo 7º ano. Então, a gente tem a formação de 45 minutos, e depois é o momento do desdobramento de vocês aí na escola, que é um momento riquíssimo e importantíssimo. Então, para vocês acessarem o material, né, vocês têm que entrar lá no centro de mídias, né, vocês colocam o login da sede, a senha, e vocês procuram, né, pela data específica. Então, nós estamos aqui, né, nós vamos apresentar para vocês a SA1, né, que é do 3º bimestre, e dessa vez a gente trouxe aqui para discussão sobre o pensamento computacional. E para a gente entender de que maneira que esse pensamento contribui para o processo de aprender, né, da matemática. Então, nossos objetivos de hoje: revisitar os principais conceitos e ideias discutidos lá na formação de etapa, né, que vocês acompanham com a professora Rosana, que ela traz esses conceitos, né, com mais aprofundamentos. E a nossa proposta aqui é explorar, né, a atividade da sequência de aprendizagem 1, pensando aí no pensamento computacional e mais específico, com ênfase na construção do algoritmo por meio de um fluxograma, né? Vocês já fizeram um fluxograma aí com os estudantes de vocês? Então, hoje aqui a gente vai mostrar um pouquinho para vocês como a gente desenvolve, tá? Então, nosso primeiro momento, né, os principais conceitos, ideias abordados, né, lá na formação de etapa. Então, a gente trouxe para nos ajudar, né, para não dar suporte teórico, né, a gente trouxe Brackman. Pensamento computacional é uma distinta capacidade criativa, crítica e estratégica humana de saber utilizar os fundamentos da computação nas mais diversas áreas do conhecimento, com a finalidade de identificar e resolver problemas colaborativamente, por meio de passos claros, de tal forma que uma pessoa ou uma máquina, né, possam executá-los, né, eficazmente. Então, a gente pensa que essa contribuição que a gente tem aí da área computacional, né, que é essa montagem desse algoritmo, a gente pode falar assim, né, que vai ser pelo fluxograma mais especificamente tratado aqui, de que maneira que ele é usado na área educacional, que a gente conhece quando fala lá de fluxograma, né, pelo pessoal, né, de recursos humanos, né, pessoal de gestão de negócios, né, de gestão de projetos, e aí a gente vai entender de como que pode ser feito isso daqui, pensando na aprendizagem, né, e na aprendizagem da matemática especificamente. E aí, o que a gente tem, né? Essa ideia central, né, dessas etapas, né, do pensamento computacional,
Então, o que contribui ali na educação, né? Que identificando um problema complexo, né? Segundo o Brackman, a gente quebra ele em pedaços menores, né? Para a resolução de um problema. Então, é como se a gente fosse mostrar para os estudantes como que eu vou resolver passo a passo ali daquele problema, né, daquela atividade. Pensando, né, que aqui na nossa área a gente pode adaptar para as atividades, né, do material, né, a gente pode, de repente, montar um algoritmo para os vários temas que a gente tem, pensando ali no passo a passo, né, e de como o estudante vai compreendendo isso. Quando eu estava em sala de aula, né, eu nunca fiz um fluxograma em sala de aula, mas eu mostrava passo a passo de como resolvia, às vezes, uma equação. Tá? Eu falava, o que a gente tem que fazer primeiramente? E depois, né? Entendendo, né, que a matemática ela precisa dessa estrutura do entendimento ali durante a sua resolução para que o estudante entenda claramente o que está acontecendo, né? Os recursos matemáticos que eu estou utilizando, né? Os saberes matemáticos que permitem certas operações, por exemplo, aqui no caso, quando eu estava falando de equações. Então, tudo isso vai auxiliando os estudantes na compreensão daquele objeto de conhecimento. E aqui nesse segundo momento, a gente vai explorar a atividade, tá, do 7º ano, que nós temos essas duas habilidades: solucionar e propor problemas que envolvam cálculos mentais ou escritos, exatos ou aproximados, com números naturais, por meio de estratégias pessoais, com compreensão dos processos neles envolvidos, com e sem uso de calculadora. E resolver e elaborar soluções de problemas que envolvem operação com números inteiros, tá? O que eu acho bem interessante dessa habilidade, da 06 e 603, é o uso das estratégias pessoais, né, dos estudantes, né? Como que eles, todo o repertório de conhecimento de matemática deles, como que eles vão fazer isso na prática, né? O que eles vão acessar ali de conhecimento que foi adquirido em todo o trajeto, né, desse estudante na escola, e como que ele dali vai utilizar o que já foi aprendido e pensando ali em como que ele se organiza no pensamento, né? Porque a aprendizagem cada um aprende de um jeito. Então, isso quer dizer também que cada um se organiza de um jeito, tá? E no fluxograma também aconteceria isso, né? Cada um teria ali, embora a gente tenha ali as figuras que vão determinar algumas situações ali, mas o estudante vai falar assim, para mim isso aqui que vem primeiro. Isso aqui que eu vou fazer essa parte aqui de puxar, eu vou mostrar para vocês, tá? E a gente tem a habilidade que envolve o elaborar situações e problemas, que é uma das habilidades que eu falo que é uma das mais importantes, né? É um método ativo, se a gente falar isso, porque é o momento que o estudante vai pensar, né, numa situação aí hipotética, pensando nos conhecimentos dele, como vai ser a escrita dele, e pensando aí nos números inteiros, que a gente sabe também do ponto de atenção que nós precisamos quando a gente está tratando dos números inteiros, tá? Então, os processos cognitivos que a gente tem aí que são envolvidos: o solucionar, né, o resolver, o elaborar e o propor, que são processos cognitivos dos altos domínios. Então, o que nós temos aí? De que forma que está organizado isso daí no material? Então, a gente tem nas aulas 1 e 2, solucionando problemas na forma escrita e mental, solucionando problemas na forma escrita mental e com números aproximados, né? Como que o estudante entende esses números aproximados, né? E o que para ele são essas aproximações da matemática? Será que ele consegue entender? Por exemplo, ele vai falar assim, algo próximo de 20. Ele vai falar, mais ou menos 15. Será que o 15 está tão próximo do 20? Como será que ele entende essa aproximação? E a gente
começa a lidar com esses números aproximados, né, quando a gente vai avançando ali na aprendizagem deles, quando a gente começa a explorar os racionais, né, e depois, mais para frente, né, os irracionais, né, e bem como, né, os reais, né, de uma forma geral. Solucionando problemas com o uso da calculadora, né, professores? Vocês costumam usar a calculadora com os estudantes? Né? Como que vocês podem usar a calculadora a favor do processo do aprender? Né? E para os estudantes é muito claro para que serve a calculadora. Às vezes é para facilitar, mas às vezes também eles podem explorar ali, né, as operações que às vezes demorariam um pouco mais de tempo, mas dali ele ficaria testando os números e ele às vezes observaria o que está acontecendo ali. Tá? Então, se a gente tem uma intenção clara daquilo que a gente está propondo nas nossas aulas, se a gente tem, se a gente sabe, né, o que a gente quer do estudante dali, a gente conduz muito bem os nossos métodos e as ferramentas, né, a favor da aprendizagem. E as aulas 7 e 8, elas encerram com resolver problemas com números inteiros. Então, aqui a gente tem, né, que a gente vai ter esse solucionar problemas em todo o sequenciamento, em todas as atividades, né? A gente sabe que essa forma escrita, né, e mental, a BNCC trouxe bem forte isso, né, e nosso currículo está baseado na BNCC, e essa escrita mental tem estudante que processa mentalmente, ele consegue, né, por organização própria, tá, mas isso também pode ser ensinado. Mas quando o aluno vai resolver algo mentalmente, não quer dizer que ele não vai se apoiar em alguns registros. Os registros, eles podem ser feitos, né? Ele não vai ser feito toda a resolução ali, né? Mas alguns números, se eles quiserem registrar, algumas etapas que eles quiserem registrar, eles podem. E depois terminar isso daí com cálculo mental. Tá? E aí também tem sobre trabalhar com números aproximados, né? E aí a gente entende, né, que essas habilidades, né, que aparece ali, né, no currículo, e para eles serem, para que os estudantes desenvolvam, né, o cálculo mental, essa aproximação, tem que ser oferecida por meio das atividades. E aí perceber de como que ele está se apropriando disso, como que ele está entendendo isso daí que está sendo proposto, né? E aí a gente tem que pensar, até com certo cuidado, se eles não vivenciaram isso anteriormente, esse primeiro momento vai ser muito estranho. E eles vão conseguir realizar tudo? Alguns sim, né? Outros não. E esses que não conseguiram realizar, por quê? Né? Por quê? Porque faltou compreensão, ainda a organização dele ainda não está pronta, né? Porque a gente sabe que aprender é um processo. Hoje a gente oferece algo e aí conforme, né, vai passando o tempo, o estudante vai amadurecendo aquelas ideias, né? E com a mediação de vocês, que é importante para instigar, para fazer com que o estudante, né, avance. Uma das formas de fazer isso, fazer que os alunos fiquem interessados na aula é propor, né, boas perguntas, como a gente já falou, informações, e sempre querer entender um pouquinho a mais ali do que o estudante está realizando, está oferecendo. Aí nas aulas 5 e 6, né, para quem que não gosta muito ali da calculadora, a gente vai ter problemas especificamente com a calculadora e vai estar escrito no material do estudante. Então, eles vão questionar, professor, por que a gente não pode usar a calculadora? Né? A gente pode usar nesses daqui, tá? De repente, vocês podem adequar essa situação, né? Então, primeiramente, vocês vão fazer utilizando as suas estratégias e depois vocês vão conferir com o uso da calculadora. Ah, nessa outra atividade, vocês podem usar a calculadora em toda a resolução, né? Uma coisa assim que eu costumo dizer
que a grande graça aqui da nossa profissão é essa, né? São as possibilidades de agir ali com os estudantes, né? E nas adaptações que a gente realiza, pensando sempre, né, para que eles avancem, porque vocês poderiam até me perguntar, mas eles têm dúvidas, né, com as operações básicas, né, que é isso, é algo que eu, como formadora, tenho escutado. Ah, eles têm coisa de operação básica, eles não conseguem realizar, né? Eu entendo isso, mas não é que a calculadora vai substituir isso, mas para que ele entenda também para que é essa ferramenta, para que é esse instrumento. Não é algo para ele tirar vantagem daquela situação, mas ele entender que aquela ferramenta é usada para aprender, né? Assim como tantos outros, né? A gente mostrar para que o computador como que o computador foi importante, né, naquele momento do distanciamento, né, mostrar a importância, né, do celular, né, também naquele momento do distanciamento, e a gente mostrar para elas essas ferramentas como algo favorável à aprendizagem, porque aí eles vão percebendo isso, eles vão entendendo, né, todo esse processo, né, que envolve o aprender. Então, a gente também ensina para que essas ferramentas nos auxiliam. E as aulas 7 e 8 é resolver e elaborar soluções problemas, né, com números inteiros. Então, a gente acaba sempre comentando aqui com vocês sobre essa estrutura ali do material que a gente tem, do iniciando, desenvolvendo e finalizando, que ali são sugestões, né, de como iniciar a aula, às vezes de como vocês colocarem as carteiras em outro formato. No desenvolvendo, vai ter ali os comentários das atividades, né? Mostrando algo importante para vocês observarem quando estiverem ali nas aulas de vocês. E no finalizando, é sempre pensando na retomada do que foi aquela aula e perguntando para eles da compreensão deles, se houve dúvidas, né? Se houve dificuldades. E aí é nesse processo que o estudante, né, se autoanalisa para pensar em como foi o processo do aprender dele. E aí ele percebe, né, isso aqui eu tive mais dificuldade, mas aí meu colega me ajudou. Ah, isso aqui eu não compreendi, isso aqui meu colega ou o professor me ajudou, né? E também tem aqueles que vão falar, isso aqui eu consegui resolver com autonomia, tá? Consegui resolver do começo ao fim. Tá? E é interessante esse olhar, né, para os estudantes ali de vocês, em pensando de alguma forma de que maneira auxiliar aqueles que mais necessitam de vocês ou de algum estudante junto para realizar, né? E pensando sempre que esse estudante tem que avançar, né? Vai chegar no momento que ele tem que ter autonomia, né, da leitura, da atividade, do problema, da leitura, da compreensão, de acessar todos os conhecimentos matemáticos que ele tem para que ele consiga resolver. E aí nós escolhemos, né, algumas atividades para comentar aqui com vocês, pensando um pouco ali de como que a gente pode pensar no fluxograma, né, dessas atividades, né, que foi escolhida uma, não daria para abordar todas, tá? E aí, em especial, eu escolhi essa aqui da SA1, que fala de a parede da fachada de uma escola será pintada com 3 cores, tá? E aí ele mostra a área, né, de cada cor que será usado, tá? E aí tem até algo aí de um conhecimento, né, para além da escola, que ele fala assim, é possível pintar aproximadamente 240 metros quadrados, né, por demão. O que é essa demão quando a gente está falando de pintura? Que estudante será que tem acesso a esse tipo de conhecimento específico? Porque é um conhecimento. Para cada parede serão realizadas 2 demãos de tinta. Quantas latas de cada cor de tinta aproximadamente, olha ali como aparece, serão necessárias para pintar toda a fachada dessa escola, tá? E aí, para além de ser uma resolução, né, pensando em contemplar essa habilidade específica da SA1, a gente pode retomar o quê? A habilidade EF06MA24, que foi da SA5 do volume 1, que é resolver e elaborar situações e problemas que envolvam grandezas.
tá? E aí também a gente compreende toda essa estrutura que a gente tem do currículo, né, das habilidades, que essas habilidades elas retornam, né, naquele formato da espiral que a gente costuma dizer, porque aquele conhecimento não vai estar necessariamente só naquele momento. Tá? E aí cabe a nós, né, professores, né, mostrar essa grandiosidade que é a matemática, né, explorar isso de várias maneiras, mostrando também como que as áreas, né, como que aquelas áreas não, né, como as unidades temáticas, como elas se relacionam também. Tá? Então, aqui especificamente, não era necessariamente a habilidade de grandezas e medidas, mas eu estou utilizando esse conhecimento e essa habilidade que já foi oferecida. Mas eles não tiveram a total compreensão quando foi oferecido lá na SA5, por exemplo. Então, aqui é um momento que a gente retoma e que a gente reforça, né, essa habilidade, né, que são sobre as grandezas e medidas. Como é que eu entendo essa grandeza de medida quando eu estou falando de área e quando eu estou falando de metro quadrado? Tá? Então, sempre vale para nós, né? A gente fala nesse trabalho, né, do professor de ficar retomando as habilidades anteriores. Então, sempre que a gente tiver essa chance, a gente faz essa retomada, mas não é aquela coisa de recuperação. É da atividade proposta, a gente pode retomar aquilo que já foi aprendido, né? E aí reforça, né, para aqueles que já compreenderam, né? E avança para aqueles ainda que não tiveram a total compreensão. Tá? Então, aí os estudantes, né, vão pensar nas estratégias que eles podem resolver, a gente percebe aí dos processos, né, cognitivos que estão envolvidos, né, nessa resolução da atividade, e aí o interessante é observar como que cada um vai resolver, como cada um vai registrar. O registro dos estudantes é importantíssimo para vocês, professores, verificarem como que eles estão aprendendo, né? E como que eles podem avançar daquilo de onde eles estão. A gente sempre pensando no avanço, né, dos estudantes, na compreensão deles. Acaba sendo repetitiva, né, quando eu estou falando dessa questão do avançar, né, do processo, mas porque aprender é isso. E quando a gente está falando de habilidade, então hoje ele pode não ter a compreensão, mas amanhã, conforme a gente vai investigando, mediando, propondo boas perguntas, às vezes mudando o formato ali da sala de aula, às vezes oferecendo uma metodologia diferente, os estudantes vão compreendendo aquilo, né, de uma outra maneira, né, num outro contexto ali, conforme vocês vão percebendo a necessidade da turma de vocês. Então, outra que eu escolhi foi sobre elaborar situação-problema, que é algo que eu acho que é sempre válido, né? E sempre tendo cuidado de que se o estudante ele nunca elaborou uma situação-problema, vocês vão ter que criar ali, criar de repente uma questão para que como se fosse um exemplo para ele, tá? Por quê? Porque senão ele não vai conseguir. Então, elabora uma situação-problema envolvendo números inteiros em que aparece a seguinte operação: -5, -10, -20, -35. Tá? E aqui a gente tem um exemplo aqui, né, da solução aqui, que é do caderno do professor. Tá? E aí, entre essas atividades, eu escolhi essa outra, que envolve também números inteiros, tá? E aí, nessa atividade específica, já está lidando, né, com as operações. Então, se a gente pensar, né, nessa atividade, então, primeiramente, o estudante ele vai identificar o que são esses números inteiros. Nossa, mas por que que agora, olha o quanto que é complexo, né, o aprender. Porque se a gente achar que o aprender é fácil, né, a gente não está ali percebendo o quanto que está envolvido nisso. Então, por exemplo, os estudantes até nos anos iniciais, eles veem somente os números naturais,
né? A não ser que às vezes a gente explana alguma coisa ali, mas ele não é formalizado, né, esse conhecimento. E aí aparece para ele um número que tem um sinal que indica uma operação, tá? A gente tem ali o sinal de menos que indica a operação de subtração, e aí ele também vai ter que entender que, por exemplo, 4 menos 5, que ele não podia fazer antes, agora ele pode, né? Mas por que que ele pode? Porque ampliou, né, o conjunto numérico do qual ele tinha como recurso. Tá, então, e ampliou, tá, então agora esse número tem um sinal na frente, está indicando que é um número negativo, ué, mas negativo não é subtração? E a gente sabe que esse pensamento vai perpetuar, porque aquilo acaba ficando muito forte, né, para o estudante, porque ali no sexto, né, ele começa a ver, né, no sétimo ano, ele começa a ver isso. Não é no sétimo ano que ele vai ter a total compreensão disso. Então, ele vai precisar do oitavo ano, ele vai precisar do nono ano, tá? E aí, conforme vocês vão percebendo, eles não têm claro, né, os números inteiros. Em toda atividade que vocês forem oferecendo, vai falando de novo dos números inteiros, né? Oferece uma atividade ali, pensa em encaixar. É assim como os números racionais, né? Que a gente não precisa fazer. A gente entende que a recuperação é necessária, mas a gente pode fazer ali um contexto nas próprias atividades, tá? Então, só comentando, eu fiz esse parênteses, só comentando do quanto que é específico e do quanto que exige a compreensão dos números inteiros. E aí, para avante disso, são as operações. Então, nessa atividade aqui em específico, a gente tem o quê, né? É dada aí uma situação, tá? Que tem um caminhão que está registrando menos 12 graus, e aí, o que é dado no problema, né? Que a temperatura aumentou, tá? Que a carga de carne foi sendo colocada no caminhão, só a temperatura aumentou. O que é aumentar quando eu estou falando dos números inteiros? Menos 2 graus Celsius, eu tenho lá como temperatura do caminhão, e vai aumentar 8 graus. O que vai acontecer? Né? O que vai acontecer quando eu estou falando aumentar? Que aumentar nos números naturais tem uma conotação. Aqui nos números inteiros, o que vai acontecer? E aí, o que acontece nesse mesmo problema? Tá. Então, a caçamba refrigerada foi fechada e o caminhão saiu para o transporte. Durante o transporte, o motor refrigerador começou a perder a potência, fazendo com que a temperatura interna refrigerada do caminhão aumentasse. De novo, está aumentando. Aumentando o quê? 3 graus Celsius por hora. Sendo que a viagem para a entrega de carne levou 3 horas. Então, a gente vai pensando aí de quantos conhecimentos que está envolvido, né? Então, depois ainda vai aumentar 3 graus, tá? E a viagem vai demorar 3 horas. Quando foi entregue essa carne, ele estava em condição de consumo ou estava estragada? E aí tem outra análise, né, que é dado ali no começo do exercício. Então, para a gente entendendo do quanto a nossa responsabilidade ali com os estudantes, quando a gente está propondo uma atividade, do quanto conhecimento matemático que tem ali, da gente tendo o mínimo cuidado quando a gente está aqui, né, passando de linha por linha e tá pedindo mais, a atividade ela está sendo, tá ampliando a exigência dela, né? Então, a gente vai percebendo ali dos cuidados que a gente precisa ter para que o estudante compreenda o que é aumentar, né, a temperatura quando eu estou falando de números negativos, né? E o que é diminuir quando eu estou falando, né? Se eu tivesse aqui algo, e a temperatura diminuiu, o que vai acontecer? E aí, essa atividade aqui em especial foi a atividade que foi escolhida para montar um fluxograma, tá? Então, uma caixa de bombons contém 18 bombons. Marcelo queria presentear seus 4 sobrinhos. Para isso, ele comprou 2 caixas com a mesma quantidade de bombons. Se cada sobrinho recebeu a mesma quantidade de bombons, determine mentalmente quantos bombons cada sobrinho recebeu. E aí foi aquilo que eu comentei,
né, que se a habilidade vai estar exigindo, né, que resolva mentalmente, mentalmente vai aparecer na atividade. E aí os estudantes vão, né, nos perguntar, professora, mas como que eu resolvo mentalmente? E aí a gente pode falar que ele pode se apoiar em alguns registros, né? E nessa atividade especial foi que a gente montou, né, o fluxograma que eu vou mostrar para vocês. Então, quando eu vou montar o fluxograma, né, a gente tem que obedecer aquelas figuras que nós temos, né? Aquela ali que tem a forma ali arredondada é sempre o início, tá? Assim como o final. E aí, quando eu faço a flechinha e eu tenho aquele retângulo, o que, que vai acontecer? Vai ser ali a pergunta do problema. Então, dados do problema, eu tenho 18 bombons por caixa, né? Eu vou ter 2 caixas, eu tenho 4 sobrinhos, quantos bombons, né? Quantos bombons que vai ficar ali, né, por sobrinho. E aí eu escolhi colocar ali, usar a calculadora, né? Se sim, e aí foi para o lado direito, né? Usando a calculadora digitar 18 vezes 2, né? Igual, dividido por 4, dividido por 9. Se não usar a calculadora, e aí vai ser a resolução normal, com as estratégias, né, de cada um ali. Então, o que, que a gente tem que estar atento quando a gente está montando o fluxograma? É pensar ali nas figuras que a gente está usando, e quando chega naquela figura ali que é o losango, qual as opções que a gente vai ter ali no problema, tá? E aí o final, que tanto se eu usei a calculadora ou fiz manualmente, né, ou fiz com as estratégias pessoais, o resultado tem que ser o mesmo, né? O resultado vai ser o mesmo e encerra ali com aquela mesma figura do início. Aí, nesse outro exemplo aqui, que eu acho que é bem interessante e rico da gente explorar, é transformar essa atividade numa linguagem algébrica, tá? O interessante disso, enquanto a gente estudava o fluxograma para apresentar aqui para vocês, às vezes quando a gente fala, né, da álgebra ali nas aulas, né, e para os estudantes, a gente fica muito preso, né? Aquela ideia da sequência, né? A ideia de lei de formação quando a gente tem uma equação do primeiro grau, tal. Mas toda atividade, se a gente pensar, a gente pode transformá-la numa linguagem algébrica, tá? Desde que seja algo simples, que a linguagem algébrica, né, começa ali às vezes de forma intuitiva, é oferecida nos anos iniciais, quando a gente tem aquelas atividades que eu tenho 3 mais, aí eu tenho um retângulo que o estudante vai colocar o número, é igual a 4. Que número que vai ali? Então, a gente já está trabalhando a álgebra de maneira intuitiva, né, para os estudantes, não está numa maneira formalizada. E aí, pode começar com algo simples para mostrar para eles de como a gente transforma aquilo lá. E se eu fosse fazer uma coisa geral, né, dessa atividade, né? Se eu tivesse outra quantidade de bombons, né? Como que seria isso? Se eu tivesse outra quantidade de caixas, como seria isso? Tá? E aí tem que valer, né? Tanto quanto com os números, né? Que foi dado aqui na atividade, né? Como para outros. Então a gente tem ali, ó, cálculo da quantidade de bombons por sobrinho, que é o início. E aí, o que eu tenho no retângulo? Ler com atenção, grifar a pergunta e os dados do problema, tá? E aí, depois, o que eu tenho? Anote os dados do problema. Quantidade de bombom por caixa, aí foi dado pela letra N. Quantidade de caixa, B maiúsculo. Quantidade de sobrinhos, o S. Para determinar a quantidade total de bombom T, faça P igual a N vezes B. A quantidade de bombons por caixa, né, vezes a quantidade de caixas, né? Para determinar a quantidade de bombons por sobrinho, faça o T, né, que é o número total ali que eu vou ter, dividido por S. O valor encontrado representa a quantidade de bombons, né, por sobrinho.
Então, ficaram para vocês esses 2 exemplos do fluxograma que vai ficar no material ali no repositório para vocês, e aí para vocês se apropriarem e pensarem nisso aqui como mais uma opção para desenvolver essas atividades que a gente tem do material ali Aprender Sempre. Então, agora é o momento que a gente comenta um pouco com vocês, né, da ATPC, tá, da semana B, que é o momento ali do desdobramento de vocês. Eu sei que lá no momento da transmissão de etapa, a professora Rosana, ela já passa, né, algumas atividades, né, para vocês realizarem, né, como já estudar a SA1, pensar ali nas atividades, né, que sejam interessantes para desenvolver ali nas aulas de vocês, pensar nessa ideia do pensamento computacional, né, e de como que vocês podem planejar, pensando aí no desenvolvimento da SA1, e agora aqui para o desdobramento, né, do 7º ano, penso que, né, que se apropriando daquilo que vocês já realizaram anteriormente, né, discutir aí com os professores mais sobre esse fluxograma, se alguns deles já realizaram isso em sala de aula e como que foi. A gente sabe, né, que para o estudante pensar nesse passo a passo, para a gente também não é fácil, porque para eu montar esse fluxograma, eu fiquei lendo, relendo, eu fiz os rascunhos para depois eu colocar aqui para colocar aqui para a apresentação de hoje para vocês, tá? E aí discutir, né, qual que é a pertinência disso, quanto que é válido, tá? O quanto que vai requerer, quantas aulas ali que às vezes vocês vão precisar para desenvolver esse trabalho, e depois a análise disso tudo é pensar o quanto que enriqueceu, o quanto contribuiu para a prática de vocês, ou se os estudantes ainda não estão prontos para isso, né, como começar com os esquemas mais simples para eles. Às vezes pode ser situações, problemas bem mais simples, às vezes só com uma operação, envolvendo só uma operação matemática, tá? Para eles entenderem como que é, porque se a gente já oferece algo que é novo, numa atividade mais complexa, né, vai exigir 2 movimentos, né? Primeiro entender a atividade e depois transformar aquilo lá na linguagem lá ali do fluxograma, né? A gente sabe que esse realizar um fluxograma está aparecendo em várias habilidades, né, da matemática. Então, a gente sempre deixa aí uma sugestão de leitura para vocês, pensando aí em enriquecer o trabalho de vocês, tá? Pensando aí para vocês terem um suporte teórico, né, para ajudar, para auxiliar mesmo. Então, o que a gente, no encontro de hoje, o que nós fizemos? Revisitamos os principais conceitos e ideias discutidos, né, na formação de etapa, que é esse nosso movimento, né, dessas últimas aí transmissões. Exploramos a SA1 na perspectiva do pensamento computacional, com ênfase na construção do algoritmo, né, por meio do fluxograma. Então, a gente sempre deixa aí o link aí da avaliação da formação de hoje. A gente também deixa aí todas as referências, né, que nós utilizamos, né, para construir a base teórica aqui da formação, tá? E a gente encerra aqui agradecendo a atenção de vocês, né, bons estudos e bom trabalho aí na escola de vocês, né? Professores, obrigada, né, por mais esse momento aqui da nossa formação do 7º ano. Um grande abraço para vocês e até a próxima.